Você sabe que eu tenho um vídeo aí, está fixado na minha página, sobre uma frase do imperador Marco Aurélio, que diz que no final das crises, né, os troféus são construídos com todas as armas que um dia nos feriram. Para quem me acompanha aqui, sabe que depois de uma crise criada, gerada, que foi um processo, esse negócio de lawfare que a gente está vivendo, eu me refugiei nas minhas redes sociais porque me inspirei na história de Jasão e os Argonautas, quando o Jasão faz uma parceria com Orfeu. E Orfeu vai na frente do barco e vai tocando. E aí ele encanta as sereias que devoravam os homens. E eu digo o seguinte, cara, eu tenho que me refugiar nas minhas redes porque querem me destruir a minha imagem, tudo, e eu vou procurar um refúgio aqui. Vou fazer como Orfeu, vou cantar o meu canto. E isso foi crescendo e foi me aproximando magicamente de pessoas. Estou falando isso porque esses dias me ligou o Itelvino Johan, que é um artista plástico, mora lá no interior de Montenegro, disse que queria me conhecer, fui lá, fiz uma live com ele. Isso ensejou a atividade que eu estou fazendo hoje, que eu conhecesse as pessoas com quem eu estou trabalhando e uma porta nova que se abrisse na minha vida. E esses tempos eu também conheci, e a gente tinha algum contato algumas vezes, o Dr. Douglas Veit, que está aqui comigo hoje, né? E o Dr. Douglas é médico de saúde da família e escritor. E ele me fez um contato comigo e disse, eu queria te levar meus 2 livros. E foram as redes que nos aproximaram. Eu fico muito feliz com isso, fico honrado com a visita dele, queria registrar isso para vocês. Queria dizer que nós vamos fazer uma live, porque, entre outras coisas, um dos teus livros, Douglas, é esse aqui, ó, Pedras no Caminho, que fala sobre o experimento da Covid, o impacto nas famílias. Ele estava me falando sobre alguns indicadores de aumento de inflamações por força da atuação da proteína Spike. E o outro é um romance. Romance, Katana, Extinção da Existência. Um romance ficcional de suspense, na medida certa, onde traz elementos de filosofia, espiritualidade, principalmente voltado para os jovens, né? Os jovens da modernidade. Resgatar a essência das pessoas. Obrigado pela tua amizade. Eu que agradeço. Obrigado pela parceria, obrigado pela visita, obrigado pelos livros. Eu vou não só lê-los, como vou compartilhar com vocês. Te deixar a palavra, evidentemente, e dizer da minha honra, da minha alegria e dessa coisa mágica que as redes têm propiciado, tão atacadas, também tem tanta coisa ruim e superficial, mas tem essa possibilidade de aproximar pessoas. É interessante, obrigado então por me receber, por dar o teu tempo para eu poder comentar sobre o meu trabalho, minha doação, para ajudar as pessoas. É interessante que tu disse sobre a crise, né? Porque eu atendo muitas pessoas em crise emocional, saúde mental, e na verdade a crise na filosofia é aquele passo a mais onde a gente pode se desequilibrar, mas também é uma oportunidade de crescimento pessoal e espiritual. E foram nas crises que o Brasil viveu ultimamente, né, desde a pandemia, enchentes, que a gente vê sofrimento, mas também vê a possibilidade de resgate daquela coisa que está esquecida no ser humano, que são os valores éticos, morais e espirituais. Vivemos um mundo muito materialista e muito cheio do relativismo. E coisas que a gente precisa resgatar são os valores espirituais que geram a dignidade humana e que faz com que as pessoas vivam esse vazio existencial, porque não conseguem atingir esse ponto que está muito esquecido com os valores materiais, ficam muito, como Schopenhauer diz, entre a angústia e o tédio, e não conseguem se completar, porque pensam que a felicidade está no ter e não no ser. Então, eu tive uma necessidade muito grande de escrever esses livros como um ato de doação para resgatar valores, trazer também, dentro do primeiro livro, que foi um momento difícil da pandemia, a necessidade de debate e de questões dos ciclos de vida desde a infância até a velhice, como as famílias sofreram o impacto da pandemia, trazendo valores de personalidade, como a gente cresce como pessoa. E no segundo livro, que é a obra da minha vida, é uma história onde um protagonista é um filósofo, é um psiquiatra e um professor de filosofia numa universidade, e que retrata a realidade que a gente vive e o sofrimento que ele percebe com essa falta de valores, principalmente nos jovens. Onde é que a pessoa pode encontrar os teus livros? Na Amazon e nas livrarias do Grupo Sedete, por exemplo, Lacombe, Nicolas Ferreira, chega com segurança na tua casa. Douglas Veit, doutor, médico de saúde da família, Katana, a extinção da existência,
um romance ficcional, mas que fala sobre os valores nossos hoje estão em xeque, e Pedras no Caminho, o experimento do Covid, o impacto nas famílias. A gente ainda vai fazer uma live sobre o que tem acontecido como consequência e como efeitos colaterais dessa experimentação. Sei que é sempre, a gente falou, né, sempre difícil. Eu acho que seria importante eu dizer aqui porque o nome experimento, porque eu coloco então dentro do livro o experimento de Milgram, Stanley Milgram, onde rapidamente a gente percebeu que eles queriam entender como a sociedade pode chegar num momento de autoritarismo, como foi na Segunda Guerra, e eles venderam a ideia de que o aprendizado poderia ser feito com a violência. Na verdade, o que eles estavam querendo testar era até onde o ser humano vai apertando o botão, que causava supostos choques. Isso está naquele livro, As Ferramentas da Persuasão também. Também do Cialdini. É muito, muito interessante. Então eu tento relacionar esse momento, esse experimento, né, de Stanley Milgram com um momento em que a gente deixou de usar nosso intelecto e mais foi automático ao que ditavam. E uma sociedade de virtude precisa estimular o pensar, a reflexão, o debate com respeito, não com críticas ou querer impor como dominância num debate, o que Jordan Peterson fala no livro dele, né, as 12 regras para a felicidade, mas sim para que a gente cresça. Se tu tá num debate onde outro não quer te ouvir, onde não está em busca da verdade, você não deve debater com essa pessoa. Mas uma sociedade onde ambos queiram chegar na verdade, aí sim, com respeito, a gente sempre vai chegar num ponto de crescimento, né? Douglas, obrigado mais uma vez, uma honra minha. Eu me sinto realizado porque eu vejo que o propósito da criação do Endireitando, quando conheço pessoas como tu, ele se consolida, né? Ele vira realidade para mim, e a gente pode mostrar para as outras pessoas quais são os nossos valores e mostrar um pouquinho do pensamento que existe do nosso lado também, né? Que eu acho que é tão importante também, a gente ter uma posição política que seja revestida também de profundidade e de pensamento. Para mim o conservadorismo está relacionado a conservar as coisas que edificam o ser humano e que não está fechado para o crescimento, a evolução, o progresso, mas sim que testa aos poucos e vai crescendo com isso. Perfeito. Obrigado, querido. Viu? Eu que agradeço. Obrigado, gente. Obrigado.